Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Eu quero saudá-los com a doce e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas irmãs e ouvintes que já está conectado comigo na noite dessa sexta-feira fria, dia 13 de junho. Estamos adentrando o 9º dia do nosso propósito. E já está conosco a irmã Mara, o irmão Cláudio, nos dando sempre a graça de estar conosco, participando, a irmã Lu Mores, ou Moraes, né? Mais conhecido como a irmã Lucilda. Bênção de Deus, a paz do Senhor Jesus. Como eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, sabendo que esse propósito, através dessas lives, tem sido assim uma vitamina para a vida de vocês e, por que não dizer, também
para minha pessoa. E hoje eu estava ali, debaixo de um frio abençoado, dentro daquele vale, falando com o Senhor Deus, buscando a sua presença, apresentando a sua vida, a sua causa, e aproveitando a oportunidade, se você tem um testemunho, tá, que já alcançou dentro desse propósito, ou dentro de outros propósitos, se você sentir no seu coração, entre em contato comigo, grava o seu testemunho, para que outras pessoas sejam edificadas, porque nós sabemos que tem pessoas que são estimuladas pelo que ouve, né? E a Bíblia também nos aponta isso. Eu já falei e repito, lembra da mulher do fluxo de sangue? Né? Ah, pastor, já ouvi falar dessa passagem várias vezes, mas a Bíblia Sagrada, ela se renova. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, você pode ler o mesmo texto várias vezes, sempre vai ter coisas novas dentro daquele mesmo texto. Então, se você observar ali, ela não conhecia Jesus, mas ela ouviu falar de Jesus. Mas agora uma pergunta que não quer se calar. O que ela ouviu para despertar a fé dela? Hein? Lembra que dentro do mesmo texto, Jesus estava indo, né, para a casa de Jairo. Né? Quem sabe ela ouviu Jairo gritar, né, a minha filha está morrendo, vai lá, socorre ela. Então, meus amados irmãos, testemunhos que é gerado através de uma conquista, uma perseverança, temos que contar para que outras pessoas alcancem, né? Ainda ontem eu estava comentando sobre aquele jovem jogador, né, que ficou quase 100 dias internado em coma, né, e os médicos já tinham desenganado porque tinha dado morte cerebral, né, já tinha confirmado morte cerebral, e aí eles foram ver de novo o menino, né, ele reagiu através de uma tosse, alguma coisa assim, e foi aonde que eles constataram um milagre. Então, meus amados irmãos, eu creio em milagre. Eu creio. Presta bastante atenção que hoje, no 9º dia, nós vamos abordar um texto, né, que se conta no livro de Gênesis. E eu, ao estudar essa passagem bíblica, né, o Espírito do Senhor Deus me trouxe uma revelação muito linda aqui. É por isso que eu estava aqui emocionado, empolgado e feliz, né, com a revelação que o Senhor Deus me concedeu para eu compartilhar com você. Hoje eu quero falar sobre o tema, né, Ele vê antes de nós. Ele vê antes de nós. Nós sabemos que o tema do propósito é 14 dias de jejum e oração para ver o invisível, né, no livro da providência divina. Mas em cada live eu tenho um tópico de uma mensagem a qual eu gosto de compartilhar com meus amados irmãos. Eu quero deixar para nossa reflexão, né, antes de começar essa mensagem, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1, no versículo de número 12, há uma promessa linda aqui, promessa essa que o próprio Deus fizera, dizendo assim: e disse-me, ó Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Começando esta live, dizendo ao seu coração, o que o Senhor Deus lhe prometeu, Ele é fiel e justo para fazer a cumprir. Não se preocupa como vai acontecer. Não se preocupa como vai chegar. Mas se Ele, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra,
falou que vai fazer, ele é poderoso para cumprir. Então aquieta o seu coração e viva um dia de cada vez. Meus irmãos, hoje nós vamos ler, são 21 horas com mais 13 minutos, no livro do Gênesis, capítulo de número 22, versículo 13, versículo 14. Tá? E depois nós vamos ler algumas passagens bíblicas para acrescentar a nossa fé. Diz o texto, Gênesis 22, 13 e 14. Então levantou Abraão seus olhos e olhou um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde diz, até os dias de hoje, no monte do Senhor proverá. Dobra a sua atenção. Ao ler esse texto, eu resumo toda a mensagem e esses 9 dias de jejum, esses 9 dias de oração, resumindo dentro do tópico, o livro da providência divina, resumindo em obedecer. Abraão alcançou tudo que ele alcançou, porque começou tudo debaixo de uma palavra, uma promessa. É por isso que eu fiz questão de ler Jeremias capítulo 1, versículo 12. Pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, ou seja, tudo cumpriu na vida de Abraão por causa de uma promessa. Mas antes da promessa veio a palavra chamada obediência. Se dá no capítulo de número 12 do livro do Gênesis. Se você observar bem o capítulo 12, versículo 1, olha como começa, tá, os milagres na vida de Abraão. E eu quero trazer a você nesta noite, porque muitas vezes você se pergunta por que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida sentimental, no meu lado psicológico, na minha vida financeira, empresarial e outras áreas mais. E quem sabe, dentro da mensagem de hoje, Deus vai te revelar. Deus vai colocar nos seus olhos o colírio da revelação. Presta bastante atenção, como eu já disse e repito, que todas as promessas da vida de Abraão, tá, elas começaram a se cumprir, tá, antes. Por quê? Porque houve obediência. No capítulo 12, versículo de número 1 do livro de Gênesis, diz assim a epígrafe: Deus promete uma nação a Abraão. Irmão, quando fala de nação, fala de um Brasil, fala de uma Itália, fala de um Portugal, fala de uma nação. Deus prometeu a Abraão uma nação, ou seja, Deus falou a Abraão: eu vou fazer você presidente de uma nação. Eu vou colocar você no topo mais alto. Vou te colocar como o homem mais poderoso. Foi promessa. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Olha que coisa linda. Irmãos, o que me chama a atenção aqui, para começar logo, para que você entenda o invisível e compreenda no visível algo da parte de Deus,
é que quando Deus ele fala a Abraão, ele faz promessa para que todas as promessas se cumprissem na vida dele. Ele teve que colocar à risca a questão da obediência. Irmãos, a nossa falha está aí, em obedecer, em aplicar as regras que Deus nos ensina. Aí estão os nossos erros. Eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro tópico para que a promessa começasse a se cumprir na vida deste homem. Versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei-te uma grande nação. Abençoarei-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Uma promessa da parte de Deus para a vida de Abraão. Então ele sai, ele obedece e vai caminhando. E agora eu viro a página e leio o capítulo de número 22, que me faz aqui entender algo muito importante. Olha o capítulo 22 do livro do Gênesis, acerca das promessas. Capítulo 22, versículo 1. E aconteceu que depois dessas coisas, que Deus a Abraão disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Então, ou seja, no capítulo 22, o que Deus falou no capítulo de número 12 já tinha se cumprido. Porque no capítulo 17, Deus visita ele e reforça a promessa. E tudo vem, como eu já disse, por uma ordem de obediência. Irmãos, quando você coloca a sua vida diante do Senhor Deus, mesmo sendo falho, mesmo tendo incertezas, mesmo no meio da caminhada vem aquela vontade de parar, vontade até mesmo de desistir, não de Cristo, mas da caminhada, devido a decepções, frustrações, porque você pensa que Abraão não passou por isso. Você pensa que ele não passou por frustrações, decepções e por aí vai. Mas ele se apegou na promessa. E ele entendendo que as promessas só podiam se cumprir se ele andasse pelo caminho da obediência, como o Senhor Deus havia falado. Se eu pedir a você nesse exato momento para fechar os seus olhos e por fração de segundos em seu subconsciente você orar ao Senhor Deus e pedir o Espírito Santo nessa longa caminhada dentro do Evangelho, mostra-me aonde eu deixei de obedecer ao Senhor e aonde que eu comecei a errar. Porque às vezes, Pai, eu estou pensando que eu estou fazendo tudo certo, estou fazendo tudo correto. Então me mostra, Senhor. Abre os meus olhos espirituais. Me dá uma direção. Abriu os olhos? Fez esta oração? Então dobra a sua atenção. Abraão, ele estava no auge de uma provação muito grande. Muitas vezes eu estou falando com alguém que pode estar no auge de uma provação, no auge de uma provação de uma enfermidade, uma provação financeira, uma provação conjugal, uma provação com filhos, uma provação em outras áreas.
No auge, o que eu falo, irmãos, é no pico da provação. É no momento crucial da provação, aonde você já não tem mais solução e nem saída humana. E assim Abraão estava. Mas o que lhe fortalecia a ele era a promessa que ele recebeu. É o que eu digo a você nesta noite. Você está de pé, porque você está debaixo de uma promessa. Você está caminhando, mesmo capengando, se arrastando, ferido, porque você está debaixo de uma promessa. E quem lhe prometeu é fiel para cumprir ao seu tempo. E Abraão estava no auge de uma provação. Estava prestes a sacrificar o seu único filho. É sacrificar. O Senhor Deus falou para ele: eu quero o seu único filho. E segundo os historiadores, Isaac já estava com quase aproximadamente uns 30 anos. Então, ele pega o seu único filho, você já conhece a mensagem, você que já leu, e vai. Mas confiava que Deus faria algo invisível aos olhos natural. Irmãos, como eu disse a vocês e repito, Abraão estava firmado debaixo de uma promessa. E a promessa, ela ia se cumprindo ao passo que ele ia cumprindo a obediência. Deus está falando com alguém nesta noite. Observamos que tudo começa na vida deste homem através da obediência. Deus fala no capítulo 12, sai do meio da tua parentela. Ele sai. Aí Deus fala com ele no capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Quando ele estava escondido dentro da sua tenda, Deus fala para ele: sai da sua tenda. E ele obedece e sai. Irmãos, a obediência vai levar você em lugares altos. A obediência vai levar cura. A obediência vai levar restauração. A obediência vai levar a abrir a sua visão. A obediência vai te levar a um patamar elevado com Deus. Aleluia. Mas ele confiava. No monte ele levantou os olhos e viu a provisão de Deus. E o que não se viu na subida se revelou no lugar da entrega. Ou seja, muitas vezes você não está vendo acontecer na sua caminhada. Você não está vendo acontecer pelo caminho que você está trilhando. Você queria ver, como eu estava falando com o Senhor Deus dentro do vale. Senhor, eu fiz um propósito, meu Deus, de 14 dias de oração e jejum com a água. Senhor, eu fiz os propósitos de 21 dias, eu não cobrando, eu conversando com Deus. Senhor, eu quero ver resultados, eu quero ver testemunhos, eu quero ver sinais. Então, meus amados irmãos, foi isso que aconteceu. Por quê? Porque na caminhada, muitas vezes a gente não vê o que é invisível. Eu não estou vendo, mas no mundo espiritual está acontecendo coisas que nós nem imaginamos que está acontecendo. Então, Abraão estava nessa situação, porque na caminhada ele não viu nada acontecer. Por quê? Porque a resposta, o milagre, estava na entrega. Oh, meu Deus! É quando nós obedecemos e entregamos. É aí que a providência vem. O monte da prova é o monte da visão espiritual.
É no lugar da prova, escuta o que eu estou te dizendo. É no lugar da provação que vai se revelar a provisão. Não vai ser fora da aprovação, vai ser dentro da aprovação que vai se revelar a provisão da parte de Deus. Eu vou citar o que eu já citei, Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. O Senhor Deus não tirou eles de dentro da fornalha, mas Deus proveu dentro da fornalha. Aí você vai em Daniel capítulo 6, Daniel dentro da cova dos leões. Deus não tira Daniel de dentro da cova. Deus, ele entra com a providência dentro da cova. Deus está falando com vocês. É dentro da provação, no lugar da provação que vai vir a provisão. Na brandeira das vidas. Oh, Radashem, Negão, Nemon, Manassé. Oreke, Menebicon, Narabandara, Subinas. Eu estou sentindo a presença dele aqui, aleluia. Eu estou sentindo a graça dele aqui, bendito seja Deus, Labara das Subinas. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Deus permite testes que desafiam a nossa fé. Deus permite teste que desafia a nossa fé. Aí eu me lembro de Tiago, capítulo 2, quando ele fala: a fé sem obra é morta. Lembramos que na caminhada, quando chega no meio do monte, o filho olha para o pai e pergunta: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro, pai? Aqui, ó. Deus permite testar. Deus permite testes. Irmãos, a nossa vida vai ser testada. A nossa fé vai ser provada, para ser lapidada, para Deus se revelar. Então, teste com desafios da nossa fé. E o teste foi: cadê o cordeiro? Então Abraão se apega na promessa. Ainda que ele não viu com os olhos naturais, mas ele já tinha visto com os olhos espirituais. E ele disse para o filho: Deus proverá para si. É o que eu estou dizendo nesta noite. E se você crê, já toma posse do outro lado. Deus proverá para si o cordeiro, ou seja, Deus proverá para si o que você tem buscado nesses 9 dias de jejum. Nesses 9 dias de oração, Deus, ele é poderoso para prover. Aleluia. 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 Ainda que você não está vendo, ainda que você olha, a porta está fechada. Ainda que você olha, o diagnóstico dá ao contrário. Ainda que você olha a situação dentro da casa, as mesmas coisas. Mas no mundo espiritual, está tendo reações. Nem sempre veremos o que Deus vai fazer antes de obedecer. Olha a obediência aí. Nem sempre veremos o que Deus vai fazer antes de obedecer. Lembra de 1 Samuel, capítulo 15, 22, a parte B? É melhor obedecer do que sacrificar. Nós estamos obedecendo, porque o Senhor Deus me visitou, falou comigo através do Espírito Santo, deu o tema, deu a instrução e falou 14 dias de jejum e oração. Nós não estamos fazendo? Não quebramos nenhum. 9 dias consecutivos. Eu 2 vezes dentro do vale à tarde e aqui com vocês ao vivo.
Então, estamos aqui. Então, nós vamos ver Deus agir, mas antes de obedecer. A subida foi silenciosa. É aqui que tem outra revelação. A subida foi em silêncio e com peso, porque ele estava sobre os seus ombros. As lenhas. Estava ali o cutelo e o peso da responsabilidade de sacrificar o seu único filho, mas a certeza que a provisão virá. Então, a subida foi em silêncio e com peso, mas no cume houve revelação. O que o salmista fala no Salmo 121? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E ele fala de quem? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha a confiança, olha a certeza, olha a convicção. E eu pergunto para os crentes nos dias de hoje, nos dias atuais, será que nós temos essa convicção? Será que nós temos essa certeza? Sendo que a palavra de Deus traz essa promessa. Eu vou trazer algo muito forte no seu coração através de uma aplicação. Confie em Deus, mesmo quando tudo parece ausente. Você precisa confiar. Tudo quando parece... Por quê, pastor? Porque de repente, Atos capítulo de número 16, versículo de número 26, 27 ao 31. Irmãos, Paulo e Silas confiaram no Senhor. Como só pode me provar, pastor? Irmãos, acorrentados, chicoteados, o que eles fizeram? Vamos adorar. E vamos orar. Confiar. Aqui, ó. Confia em Deus, mesmo quando tudo parece ausente. É impossível. No cárcere inferior, 12 portas temos que passar para chegar até nós. 12 cadeados. Abrir 12 correntes. Oh, meu Deus do céu, Ramaias. Mas para Deus, irmão, não é impossível. Por quê? Porque com apenas um ventozinho, as 12 portas vêm ao chão. O cadeado, as correntes se derrete. O Senhor Deus está dizendo a você: creia. Porque parecia ausente, mas de repente, eu quero profetizar. Eu vou ver se tem alguém do outro lado aí que vai tomar posse. Eu vou profetizar. O de repente de Deus virá sobre a sua vida. O de repente de Deus virá sobre a sua vida. Foi o que aconteceu na vida deles. A provisão já está a caminho. O que eles precisavam fazer? Obedecer como? Orar e cantar. A irmã Rosalina já tomou posse. Aleluia. A irmã Zélia já tomou posse. Aleluia. Irmãos, eu estou falando inspirado pelo Espírito de Deus. Estou falando a vocês, confia em Deus mesmo quando tudo parece ausente. A provisão já está a caminho. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou adorar, eu vou orar. A irmã Mara já tomou posse, a irmã Dulce já creu, tomou posse, o irmão Cláudio já tomou posse. Irmãos, eu estou falando pelo Espírito. E de repente, irmã Fátima, irmã Maria Zilda, irmão Dinésio, de repente, o que é de repente? É quando você não está esperando. A campainha toca, a mensagem chega no seu WhatsApp, o carteiro bate na porta,
o de repente de Deus vem. E de repente um grande terremoto. Eles não esperavam. Mas o Senhor já estava respondendo no céu. Porque eles obedeceram por intermédio da oração e do louvor. É o que eu e você estamos fazendo há 9 dias, orando e jejuando, ali nos humilhando, não quebrando nem um dia, ainda com as nossas falhas, ainda com as nossas fraquezas humanas, ainda que muitas vezes somos incompreensivos, incompreendidos, ainda que as pessoas não nos compreendem, ainda que as pessoas nos julgam, porque nós não somos perfeitos, nós temos as nossas falhas, mas estamos ali buscando em Deus. Aqui, ó. Você só precisa chegar no cume do monte da obediência. Vai surgir obstáculos, 12 portas, 12 cadeados, quantas correntes. Mas obedeceram. Quantas pessoas entraram comigo no propósito e já saíram? Quantas pessoas fizeram 1, 2, 3 dias e já desistiram? Quantas pessoas já falam assim, pastor, eu já tenho 5 anos que eu estou nessa campanha e nada. Se você for para o original ver e descobrir quantos anos Ana orou para ter um filho, você estava dando glória a Deus. Sabe quantos dias foram de viagem, sol e lua? 3 dias até chegar ao Monte Moriá. E sem contar o tempo que levou para subir o cume do monte. Porque para ele receber o que ele recebeu não estava embaixo, estava em cima. Então, ou seja, ele precisou enfrentar os obstáculos, foi provado, foi testado, mas lá no cume da obediência, o invisível se tornou visível com os olhos espirituais. Pastor, como só pode me provar que Abraão usou os olhos espirituais? Vou mostrar para você. Olha só. No versículo de número 4, versículo 5, presta atenção. Eu vou mostrar para vocês, à luz da palavra, tá? Que Abraão, com os olhos espirituais, viu o milagre. Ou seja, com os olhos invisíveis, ele viu o milagre. Como, pastor? Vou mostrar para vocês. Gênesis 22, verso 4, verso 5. Diz assim, ó. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço, ficai aqui com o jumento, e o moço iremos até ali, e haveremos, adoraremos e tornaremos. Olha aí. Ele disse para o servo deles, ficai aqui, porque eu e o moço, eu e o menino, eu e meu filho, subiremos, adoraremos e voltaremos. É fé. Olhos espirituais. E subiram. Então Isaac falou a Abraão, seu pai, e disse, meu filho, disse-lhe, eis-me aqui, meu pai. Meu filho, e disse-lhe, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí ele responde, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eita, Jesus. Ei.
Abraão, a obediência levou os olhos espirituais ver através do invisível o visível. E muitas vezes o que está acontecendo na minha vida ou na sua vida é um pouquinho de obediência. É um pouquinho de obediência. Pastor, mas como é que eu vou saber? Ora a Deus em pensamento, para Deus te dar um sonho, para Deus te mostrar, para Deus te revelar, e Ele revela. E aí, se você estiver disposto a obedecer, muitas vezes a falta de obediência é um voto que você faz com Deus e não cumpre, é o que você fala com Deus e não cumpre. Tudo isso Deus coloca na balança. Eu postei um vídeo que poucas pessoas foram lá visualizaram, mas é uma realidade. Estou dando a mensagem. Noivos chegaram no cartório, casamento marcado, o juiz de paz ali, o juiz sério, o juiz faz a pergunta ao rapaz se ele aceitaria a jovem como a sua legítima esposa. E ele, no ato de brincadeira, ele disse não. E na hora o juiz disse, o casamento está cancelado. Não, eu estou brincando, não. No dia que você resolver realmente, tá? Se quer casar, você marca de novo e vem, porque o casamento está cancelado. Vem o próximo. E ele tentou dialogar, não tem diálogo. Você brincou, você acabou. Então, irmão, com Deus não é diferente. Você fez um voto com Deus e não cumpriu. Você falou e não fez. Então, a obediência. Aí a pergunta que não quer se calar, pastor, Deus não obrigou você a fazer um voto com Ele. Deus não te colocou na parede para você fazer um voto. Você exerceu a sua fé e fez um voto. Mas aí aconteceu e você não cumpriu. E agora está sofrendo as consequências. Tem pessoas, por exemplo, que vende e não cumpre o dízimo, não cumpre o voto, vendeu um imóvel, vendeu uma casa, vendeu um carro, vendeu um terreno, vendeu um apartamento, enfim, e não cumpre. E pensa que não, irmãos, não é culpa do pastor que o pastor está fazendo a parte dele. Mas começa a analisar você. Adiantaria Abraão 3 dias, 3 noites. E se ele não obedecesse da forma que Deus falou, porque tinha outros montes ali próximos. Mas Deus falou com ele, vai até o Monte Moriá, que é lá que tem o particular, mas é muito longe, ele não questiona, ele foi. A Bíblia diz que Abraão levantou os olhos e viu. O que me chama a atenção é que quando ele estava lá embaixo, ele não tinha visto nada, ele só libera uma palavra, no meio não viu nada, mas quando ele abre os olhos lá em cima, ele olha para trás e vê o carneiro com chifres enrolado no mato. Ele não criou a solução, ele viu que Deus já tinha preparado. Ou seja, ele não tinha subido 3 dias antes, escondido o cordeiro lá, o carneiro lá. Não, ele não fez isso. Ele não ajudou Deus. Ele viu. Deus está falando com alguém nesta noite. A fé não é fabricada.
Meu Deus do céu. A fé não fabrica, melhor dizendo, a fé não fabrica o milagre. Não, pastor. A fé não fabrica o milagre. Ela enxerga o que já foi providenciado. É por isso que Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Eu preciso finalizar por causa do horário. Hoje, ore para que o Senhor Deus abra os seus olhos, como eu falei antes. Porque quando Deus, Ele prova, Ele também é aquele que vai prover. Eu estou falando, irmão, pela fé. No lugar da prova, Deus sempre manifesta a provisão. Porque um dos nomes do Senhor é Jeová Jireh, o Deus proverá. Deus não quer tirar o que temos, mas prova o que Ele é tudo que nós precisamos. Ele nunca vai tirar, mas Ele vai suprir naquilo que nós precisamos. Vamos orar. Toma posse. O Espírito do Senhor Deus vai fazer você se lembrar de algum propósito que você fez, de algum voto que você fez e não cumpriu. O Senhor vai fazer você lembrar. E aí, você vai ver as coisas acontecer. Porque agindo Ele, quem impedirá? Quem impedirá? O nosso jejuns não tem sido em vão. Os nossos propósitos não têm sido em vão. Então eu chamo a sua atenção para acreditar. E não desista. Porque muitos irmãos e irmãs têm desistido. Porque está olhando para Vamos falar com o Pai. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor nosso Deus e Pai, adentrando diante da Tua presença, neste momento glorioso e maravilhoso de oração, com reverência e fé, crendo que Tu és o Deus que tudo vê. Vê todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Neste 9º dia do nosso propósito, nós rendemos completamente diante do Teu altar, reconhecendo que muitas vezes andamos por caminhos onde não vemos saída.
soluções ou provisões. Mas confiamos, ó Deus, que o Senhor já preparou no invisível aquilo que precisamos no visível. Senhor, mais uma vez eu me lembro quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Assim como Abraão subiu o monte crendo que o Senhor proveria, nós hoje também subimos espiritualmente este monte da fé, com o nosso coração em obediência, mesmo sem ver, mesmo sem entender, decidimos confiar. Pai, abra os nossos olhos espirituais, como os de Abraão, para que possamos enxergar o Cordeiro da tua provisão, preso no mato, a resposta que já está pronta, o escape que já foi enviado, a porta que já foi aberta. Tu és Jeová Jiré, o Deus que proverá. O Senhor não esquece dos teus filhos. Tu sabes dos nossos clamor, da nossa entrega, do nosso jejum, das nossas lágrimas, daquilo que temos colocado no teu altar nesses dias. E nós cremos o que ainda não vimos, o Senhor já está operando. Ó Deus, nesta hora, oramos porque aqueles que estão vivendo uma prova intensa, que estão subindo o monte da entrega, enfrentando pressões, perdas, dores, Pai, fortalece-os, fortalece os joelhos cansados, renova as mãos caídas, levanta os corações abatidos, que eles saibam saiba, meu Deus, que no lugar da dor, o Senhor manifestará a provisão. Meu Deus, nesse hospital, aonde essa pessoa se encontra hospitalizada, meu Deus, essa foto que está aqui no livro, meu Deus, esses pedidos que estão no livro, meu Deus, cada nome, meu Deus, cada processo, meu Deus, advogado, juiz, promotor, filho, filha, mãe, pai, esposa, esposa, meu Senhor e meu Pai, eu apresento diante de Ti, cunhado, cunhada, sogro, sogra, genro, nora. Ah, grande Deus, no nome do Senhor Jesus, declaramos que haverá cordeiro no monte da obediência haverá milagre, no monte da renúncia haverá resposta, no monte da fidelidade haverá livramentos. Ó grande Deus, levanta hoje, levanta, meu Pai querido, provedores. Senhor, pois nós levantamos hoje os nossos olhos, pois o Senhor, meu Pai querido, é o que faz acontecer quando nós acreditamos, Pai. Ó soberano,
que os olhos do teu povo, que não olhem mais para o chão da dúvida, nem para os lados das comparações, nem para trás com saudade do passado, mas que levante os olhos para o céu e veja que o Senhor já está agindo. Que hoje seja um dia de visão espiritual, de discernimento, de revelação divina, Senhor. Escreve neste 9º dia, ó Pai querido, neste livro da providência divina, que o Senhor já viu antes de nós, antes de eu colocar essas fotos aqui, antes de eu colar, meu Pai, os nomes, antes de eu colar os pedidos, meu Deus, o Senhor já sabia qual é a foto, qual era o pedido, qual era o nome que eu ia colocar neste livro. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer acontecer. Já viste o livramento, meu Deus, da nossa casa? Já viste a porta aberta no ministério? Já viste a cura? Já viste, meu Pai, a restauração do casamento? Já viste, meu Pai, a resposta daquilo que oramos? Tu vês antes, tu age antes e tu opera antes. Ó querido Deus, majestoso, e nós, pela fé, recebemos que ainda não chegou nas mãos, mas já estamos, meu Deus, garantindo o teu plano eterno. Assim como está escrito, meu Deus, no monte do Senhor proverá. Declaramos, meu Deus, esta palavra sobre cada vida, Senhor, cada casa, cada servo, cada oração feita neste propósito, que se manifesta, meu Deus, o Cordeiro, que se manifesta, meu Pai, o escape, que se manifesta, meu Deus, a provisão, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento, meu Pai, neste momento glorioso, acreditando, meu Deus, que agindo o Senhor, quem impedirá? Pai, receba esta oração, receba, meu Deus querido, pois aqui estão os pedidos. Aqui, meu Deus, está, meu Pai, escrito e colado. E aqueles, meu Deus, que manifestaram a sua fé, meu Deus, assim, meu Pai, está sendo feito, apresentando diante de Ti. Pois assim eu peço que o Senhor receba como cheiro suave, em suas narinas, o 9º dia desse propósito. Para a glória de Deus, eu abençoo a cada um, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Deus proverá. Aproveitando a oportunidade, já pega o seu copo com água e vamos orar. Querido Deus, pelos olhos espirituais, apresentamos essa água ao Senhor e materializamos a fé. Como Abraão, Senhor, materializou, meu Pai, a fé pelos olhos espirituais, ele viu, meu Deus, a providência do Cordeiro. E eu creio, meu Deus, que o teu servo, quando fazer uso desta água, verás, meu Deus, a providência por intermédio da cura, da libertação, restauração, pois tu és Deus acima de todas as coisas. Pois eu oro e consagro esta água em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou no nome de Jesus.
Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui o livro, fechando, se Deus assim nos permitir. Amanhã estaremos no 10º dia deste propósito, chamando a sua atenção para não esquecer de abrir, tá? No horário que você vai, abre o seu 10º dia, abre o horário que você estipulou diante do altar, você entrega, tá? Fica atento para que você não seja pego de surpresa pelo adversário da nossa alma, e chamando a atenção dos fiéis, dizimista, ofertante e mantenedor. Fica atento que amanhã no seu WhatsApp vai chegar um vídeo, vai chegar um cartaz aonde eu vou estar te despertando para você enviar o seu primeiro pedido específico, aonde estarei eu, com a permissão do Senhor Deus, jejuando e orando por 3 madrugadas. Na madrugada de sábado para domingo, de domingo para segunda e de segunda para terça. Ou seja, vão ser 15, 16 e 17. Aonde dentro do propósito, porque esse propósito de 14 dias só termina no dia 18, tá? Então, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui às 21 horas, tá? Dando sequência, e logo mais às 0 horas, tá? Estarei abrindo o 45º grande clamor pela vida dos fiéis. Infelizmente, irmãos, vários irmãos, não são poucos, vários irmãos pararam de contribuir, tá? Se distanciaram, mas Deus tem um propósito em tudo. Tá? Eu sei, né, que não ia ser duradouro, porque já são 5 anos de live. Então, alguns vão desistindo na caminhada, mas Deus tem sustentado, porque eu vivo da obra e para a obra. Então, são quase 28 anos na dependência de Deus. E eu tenho certeza, um sai, Deus levanta outros, porque Deus não vai deixar essa obra parar. E você que tem condições que Deus tem lhe dado, nos ajude. Envia a sua semente através do WhatsApp, através do Pix, da Caixa Econômica Federal. Nos ajude, pois eu preciso da sua ajuda e eu tenho certeza que o Senhor Deus vai te recompensar em nome de Jesus. Encurva a sua cabeça, vamos finalizar. Hoje é o Salmo de número 87, se não me falha a memória. Estamos dando os brancos, né? Acho que é 87, Salmo 87. Tá? Se não me falha a memória, ou 88, eu tenho que gravar, Jesus amado. Mas vamos finalizar com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Glória a Deus. 88, a irmã Zélia está ligadinha. Glória a Deus. Hoje é o Salmo 88 para a nossa meditação, tá? Eu vou anotar aqui para eu não esquecer. Amanhã, se Deus permitir, o Salmo 89, tá? Então, meus amados irmãos, faz assim com as suas mãos e curva a sua cabeça, por favor. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu sábado venha a ser um sábado de livramento, paz, conquista, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, dê uma noite abençoada.
Hoje é o Salmo 88 para vossas meditações, tá? E amanhã, no mesmo horário, às 21 horas, e fica atento aí que eu vou estar enviando, tá? No seu WhatsApp, você que é fiel dizimista, ofertante e mantenedor, vou enviar aí o vídeo, tá? O cartaz e o convite para você enviar o seu primeiro pedido específico, aonde na madrugada de sábado para domingo estarei em santo jejum, orando e intercedendo. Se Deus permitir, eu vou ficar lá dentro do vale, botar minha barraquinha lá, vou orar lá dentro do vale, se Deus permitir, se não tiver muito frio. Mas vamos estar orando em nome de Jesus. Deus abençoe e muito obrigado. Até amanhã, querendo Deus.